Olá, eu sou a Fernanda Cunha, e aqui para nós refletirmos ainda com a questão da tecnofobia pedagógica, sobretudo nos tempos atuais que estamos vivendo, tempos preocupantes aí com o coronavírus, as instituições de ensino já fechadas, não é? Muitas fechando, enfim. Ontem aconteceu um episódio muito interessante comigo, não é? Do ponto de vista de refletirmos, né? De uma reflexão como professora que não posso deixar de fazer. Como eu enviei o meu primeiro vídeo sobre essa questão do coronavírus e da tecnofobia pedagógica, não é? Então, eu enviei para os meus contatos, enfim. E eu recebi um retorno de uma mãe, não é? Que tem a sua filha pequena, né? E ela relatou a relevância daquele vídeo para a vida dela, para etc, olhando a questão como mãe, né? E qual a questão como mãe, né? Tem uma filha pequena, né? E essa criança que não está na escola, aonde ela está? Ela está em casa, né? E aí ela relata a dificuldade que é manter a criança dentro de casa. Veja a importância que se fala tanto, né? Tem-se tantos livros de autores mais renomados, autores nem tanto conhecidos, mas a questão da resiliência pedagógica. Qual vem a ser a resiliência pedagógica nos tempos de hoje, deste enfrentamento de que podemos, nós professores e professoras, pensarmos em ações pedagógicas que aconteçam pela rede. Eu ontem, pensando na questão da minha crítica que sempre faço, não é para a terminologia EAD, não é? E não para o ensino pela rede. Não é? Porque quantas vezes nós temos os nossos alunos, as nossas alunas que estão lá em sala de aula conosco. Estão lá os nossos alunos e naquele momento, quantos deles se percebe que eles estão à distância do conteúdo que estamos tratando? Claro, como resolvemos isso? As nossas ações pedagógicas, as nossas estratégias de ensino, para que a gente coloque, enquanto proposições pedagógicas, né, enquanto proposições educativas, a possibilidade de trazer o mais próximo do aluno, da aluna, aquele pensar para a construção daquele conhecimento em específico que está ali em questão, para o seu reconhecimento, para o seu entendimento, portanto. Bom, mas Fernanda, o que isso tem a ver com o que você estava há um minuto atrás falando sobre a EAD? Porque a educação à distância, a distância que impede a educação, muitas vezes ela está acontecendo, essa dificuldade, esta distância que impede o processo efetivo, significativo de ensino-aprendizagem dentro da sala de aula. Então, é importante entendermos que a questão não é a educação à distância, no que se refere hoje em dia à utilização das tecnologias, não é? Do ensino pela rede, que ele é à distância, não. O ensino pela rede, como o ensino presencial, ambos podem estar promovendo a distância, portanto, o distanciamento do aluno, da aluna, naquele locus que busca desenvolver um entendimento, uma reflexão, um conhecimento, portanto, um reconhecimento cognitivo acerca daquilo, não é? Bem, nesse sentido, e pensando na resiliência do professor, aqui, muitas vezes tecnofóbico no que tange as suas ações pedagógicas, a tecnofobia pedagógica, porque, repito, quantos de nós não utilizamos para as nossas ações do dia a dia uma série de redes sociais,
não é? Uma série de redes sociais do nosso interesse e muitas vezes do que não temos como fugir e temos que nos empenhar daquilo. Entretanto, no nosso acontecimento pedagógico existe uma resistência em não utilizar as tecnologias como intermediadora do processo de ensino-aprendizagem e aí acaba se instaurando essa tecnologia, essa tecnofobia pedagógica. Mas, lembrando da história dessa colega, né, que me ressalva, poxa, Fernanda, estou com a minha filhinha em casa e olha como é difícil, como entreter, porque não se trata de segurar ali, entreter meio período, ou o período da noite, que às vezes a criança ela está o dia inteiro na escola, né? Se trata do período da manhã, do período da tarde e do período da noite. E lembrando que com o coronavírus, não se trata de vai lá, desce, vai no prédio, desce no prédio ou vai falar com a coleguinha, brincar com a vizinha. Não, nós estamos falando que tem que se ficar em casa, né? Tem que se ficar em casa, como os pais estão fazendo, né? Essa foi a questão que eu pude perceber desse relato dessa pessoa, né? Dessa mãe, né, que trabalha o dia inteiro e que precisa, além de resolver toda a logística da criança que é pequena, não é? Um menor de idade, a partir de que idade nós podemos deixá-lo efetivamente sozinho em casa? Se trata de entreter essa criança. O professor, a professora é uma entidade educativa. A escola pode fechar. Os portões da escola podem fechar, mas é bem verdade que aonde se tem um professor, aonde se tem uma professora, tem-se a educação, não é? Se tiver uma escola aberta, com as portas, com os portões, todas as salas, todas muito bem equipadas, que elas são importantes, essas salas equipadas, os equipamentos que se precisa, a condição básica essencial que se necessita para o processo de ensino-aprendizagem, é verdade, não estamos aqui, eu não estou aqui em nenhum momento dizendo que não precisa de se educar, que pode se educar sem nada. Mas estou dizendo aqui, lembrando inclusive do Paulo Freire, não é? Ele faz um dos livros dele, ele observa que quando ele era no processo de aprendizado dele, na sua infância, o quintal, né, era a lousa e o graveto era o giz, né? Veja, a educação, o professor, a professora, sim, ele é uma entidade educativa. A escola lá, aberta, com todos os recursos, com as salas de aula do sonho que cada um de nós buscamos para dar o melhor, não é para a gente, nós professores, é para o nosso aluno, é para a nossa aluna, é para tirar aquele distanciamento que muitas vezes acontece em sala de aula, essa educação à distância dentro da sala de aula, a distância que não vai se promover pela distância que pode se estabelecer, o processo de ensino-aprendizado efetivo, significativo, que ali pode ter um acontecimento pedagógico, não é? Então, se aquela escola dos nossos sonhos para os nossos alunos, não é, estiver aberta, completamente aberta, todas as salas, todos os portões, nenhum vírus, nada, aquela condição ideal, mas sem professor, mas sem professora, a educação não vai acontecer. Nós somos uma entidade educativa. O professor, a professora, aonde está, aonde estiver, pode promover um processo de ensino-aprendizagem, de ensino-aprendizado significativo para a vida desse aluno, para a vida dessa pessoa, para a vida dessa criança. Portanto, retomando aqui a questão desta colega,
não é? Que é a questão de, certamente, de todos, da maioria dos pais que estão com os seus filhos em casa. Numa sociedade que, na quase sua totalidade, não se tem mais o filho o dia inteiro, a filha, o pequena, adolescente, pré-adolescente, o dia inteiro em casa, né? Reclusos, ainda tendo que ser obrigados, né, entre aspas, a ficarem em casa por conta do coronavírus, por conta de um problema social, mundial, né, no Brasil, não é? Veja, como vem a questão que eu trouxe inicialmente da resiliência. Como o professor, a professora, no seu processo resiliente da sua ação pedagógica enquanto entidade educativa, pode promover, se dar a pensar, a refletir a sua criatividade oriunda de uma resiliência necessária e, portanto, de certo modo impositiva, quando o professor, a professora pega para si, né, a responsabilidade, o desejo social, que é a nossa natureza. Isso é uma questão tão intrínseca do professor, da professora. Sempre nós, colegas, vejo aqui os meus colegas, eu, né, quando nós vamos ver, nós estamos tentando educar paradigmas que nós acabamos interterritorializando a nossa área de conhecimento em outras áreas de conhecimento para buscar o bem viver, o provocar a educação do bem viver, não é? Então, se necessita pensar, o professor, a professora, buscar um pensamento resiliente que transponha, que acabe por transpor a sua tecnofobia, né? E que impere-se a criatividade de como podemos estar levando aos nossos alunos, às nossas alunas, possibilidades que eles ali dentro de casa, eles estão em casa, nos seus lares, mas estão ocupados, comprometidos com as ações que poderiam estar acontecendo na escola, lógico, em outro paradigma, mas estarão envolvidos, continuando o seu processo de aprender, continuando o seu processo de crescer, né? Nós podemos, enquanto entidade educativas, porque cada professor, cada professora pode entrar nos lares e levar para esses alunos, para essas alunas, que são esses filhos, essas filhas desses pais, dessas mães, não é? Que, meu Deus, o que eu faço? Não sei o que fazer, é uma dificuldade muito grande entreter. Educação, ela entra também como entretenimento, sim, não é? Como um entretenimento dentro de um processo rico de desenvolvimento cognitivo, perceptivo do crescimento das pessoas. Temas transversais, temas de todas as naturezas. Bem, sobre isso não preciso falar para nós todos professores, mas deixo aqui uma reflexão para como podemos transpor as nossas resistências acerca da tecnologia no uso do ensino e aprendizagem, no presencial pela rede, não é? Que a gente consiga continuar envolvendo esse aluno, essa aluna, para que o seu crescimento não pare. Nesse sentido, poderia-se me perguntar, mas Fernanda, como é que eu vou fazer isso? Que tecnologia eu vou utilizar? De novo, claro, poste aqui, abaixo desse vídeo, questões, reflexões, porque às vezes você não sabe, mas às vezes você sabe. E outra pessoa que pode acessar esse vídeo ali, encontrar os comentários, aquilo que você sabe, vai estar partilhando para outro colega, trocarmos ideias. E numa instância imediata do que às vezes dá aquele pânico, né? A gente não usa muito lá as tecnologias como ação no processo de ensino-aprendizagem imediatamente, não é? Um Skype, um WhatsApp, né?
o Facebook, criar ali um grupo com seus alunos, com as suas alunas, enfim, aquele recurso que você tem na mão, que você é mais simpatizada ou conhece um pouco mais, enfim, imediatamente, se você se colocar a pensar, bom, é isso aqui que eu tenho um pouco de familiaridade, deixa eu pensar como eu posso utilizar como um processo de ensino-aprendizagem acerca de matemática X, Y, enfim. Vamos partilhar, nós não estamos sozinhos. Né? Vamos partilhar a nossa experiência, as nossas dúvidas, os nossos medos, para que a gente consiga estar ali, enquanto entidade educativa, que nós somos entidades educadoras dentro do lar de cada um dos nossos alunos e alunas. Um beijo no seu coração, se puder, deixa aqui sim, por favor, as suas reflexões, o seu conhecimento, as suas dúvidas, porque aqui uma informação que você coloca, uma reflexão que você coloca, sempre estamos podendo socializar com todos. Um beijo no seu coração.